Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos no nosso Minuto Conselhos de Deus, um canal de princípio criado para trazer devocionais diários. Ainda tem um minuto, tem um avatar evangelístico todo dia pela manhã, 6 horas da manhã, ele tem um minuto de um devocional, de uma palavra. E por isso, queridos, a importância de você se inscrever e ativar o sininho lá quando coloca todos, aqueles parentinhos que ele coloca, que toda manhã, 6 horas, quando for publicado o vídeo devocional, você vai receber o aviso. Entra aí, é 1 minuto só. Esse não passa de 1 minuto de jeito nenhum. É 1 minuto que eu fiz de propósito para caber em status do WhatsApp, em status das outras redes sociais, em stories. Entendeu? Para que dê uma animada. Ele foi começado assim, nesse canal. Se você pesquisar, você vai achar curso de discipulado básico, você vai achar a minha viagem todos os dias lá em Israel, como que eu fui gravando, o que que eu fui passando. Você vai ver eu atravessando o túnel de Ezequias, que eu quase morri lá dentro de pânico, porque eu tenho claustrofobia e fiquei trancado. Queridos, é muito bom, é muito bom. Procura aí para você ver, em Bethlehem, em Belém, andando em cima das muralhas de Jerusalém, conhecendo a cidade de Davi, o Monte do Oliveira, o Getsemane. Tem aí tudo aí, ó, você vai ver, são vários vídeos onde eu fui gravando os vídeos lá, que eu queria trazer para aqueles meus amigos, aqueles internautas que não tem condição de ir lá, ou que nunca teve, mas que um dia vai ter, eu profetizo. Mas para que você pudesse entender um pouquinho da terra de Jesus, do que eu vivi lá andando no Mar da Galileia. Então, e depois Deus tocou ao meu coração, como eu procuro, e sempre tem muito poucas aulas aqui no YouTube sobre a revista Betel, tem muitos da CPAD, mas da Betel são poucas. Eu resolvi gravar para me ajudar também, eu aprender mais com vocês, que colocam no comentário também, a gente debate, e para poder trazer algum argumento mais para que professores que talvez tenham um pouco mais de dificuldade ou queiram agregar mais na tua aula, tenha. Então, atualmente, eu tinha feito também de jovens, mas eu parei porque não estava tendo visualização nem comentários de jovens. Então eu fiquei com as 2 aulas que tem na minha igreja: a Betel Adultos, que eu já gravei, se você foi assistir, publicou ontem, na segunda-feira saiu ela aí, ó, com a penúltima lição falando sobre Dorcas. Ei, conhece quem é Dorcas? Dá um pulinho lá. Foi vários personagens bíblicos, olha, foi tremendo a aula deles. E ainda falta Paulo. E nós aqui que nós estamos fazendo como conhecer mais a Deus para os jovens, adolescentes, como entender Deus, como entender a Trindade, como entender Jesus. E agora as 3 últimas lições falando sobre o Espírito Santo. E hoje, em especial, falando sobre dons espirituais. Muito se tem falado sobre dons espirituais, pouco se tem buscado de dons espirituais. Fique comigo então até o final dessa lição. Se gostar, a única coisa que eu quero de você, não precisa de mais nada, mas que você curta, que você comenta algo, porque o YouTube tem que entender que essas aulas são boas, que elas são gratificantes. E para que você mande na sala de aula, no grupo da tua igreja, que não vai ter mais aula, para que eles possam assistir e não perder nenhuma aula. Eu já fiz o pedido da nova revista, está chegando aí. Eu já quero preparar para o 1º domingo de janeiro já ter a aula. Nós vamos fazer do primeiro ao fim, sem pular um dia, um domingo. Todas as aulas vão estar publicadas aqui, beleza? Chega de ladainha, chega de converseira, que já me chamaram a atenção por conversar demais no início, mas eu precisava explanar isso. Vamos lá então, orar para iniciar? Querido papai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade linda e maravilhosa de conversarmos sobre a tua palavra. Peço ao Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, que venha nos ensinar, que venha nos esclarecer, que venha trazer à existência aquilo que nós temos dificuldades para entender. Peço ao Senhor que nos dê sabedoria, aquela que Tiago promete, que se nós pedirmos, receberemos do alto. Senhor, ajude-nos, ó Pai, cada dia ser mais fiéis à tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Vão comigo então? Vem cá que hoje tem aula pra valer. Revista Viver Mais, adolescentes de 15 a 17 anos. O tema deste trimestre que está encerrando é Conhecendo Mais a Deus. E nós já vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E hoje nós vamos ver a 12ª aula, a penúltima dessa revista, Os Dons Espirituais. Vamos lá, lição 12,
dons espirituais. Base bíblica, 1 Coríntios capítulo 12. Quer dizer, eu nem coloquei aqui porque é o capítulo inteiro. 1 Coríntios capítulo 12 é o capítulo um dos, que são vários lugares que fala, mas um dos que são específicos sobre os dons espirituais. Então, se você é professor, se você é aluno, se você é um simpatizante por essas aulas de escola bíblica, dê uma pausa agora, abre a tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, leia ele todo, marcando, grifando, quais são os dons espirituais que você vai ver lá, quais que são as definições que Jesus nos deixou através de Paulo, para que depois você volte para cá, tá bom? Então pausa aqui. Voltou? Já leu lá? Tá ótimo. Versículo chave. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha lá, dentro de 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos pegar um marca-texto nosso aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Então tá dentro da base bíblica, tá? E ele tá dizendo que o Espírito Santo, ele entrega o dom, ele dá o dom, conforme for útil, conforme a pessoa buscar. Você acha que ele vai dar um dom para quem não tá nem aí com a obra do Senhor? Você acha que Deus vai dispensar um dom para que o dom é uma ferramenta de trabalho, sendo que você não quer pegar no arado da obra do Senhor? Não vai. Então não adianta você querer algo. Você acha que Deus vai te dar um dom de cura porque você quer se aparecer e você quer ser o mais bonito e o melhor porque você acha que é o dom melhor? Não, queridos. É ele que vai ver conforme seja útil. Olha o objetivo dessa lição: conscientizar o aluno da importância dos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para a edificação da igreja. Os dons espirituais são dados para edificar o corpo de Cristo, a igreja. Entendido, queridos? Conseguimos entender? Eu costumo sempre dizer: dons espirituais são ferramentas para você fazer uma boa obra para o Senhor. Ou seja, você vai trabalhar com o Senhor com ferramentas para o Senhor. Imagine, você tem uma plantação, você vai capinar o seu milho, ou o milho do seu pai, ou o milho do seu patrão. Você agora é um trabalhador rural que vai exercer a função de capinar, tirar as ervas daninhas do milharal. Mas você não tem ferramenta. Como você vai capinar, arrancar aquele mato com a mão o tempo inteiro? Você não vai aguentar. Para isso existe uma ferramenta chamada enxada. Então eu afio a enxada e vou capinar arrancando o mato. Essa ferramenta vai me dar formas de como executar bem feito uma obra. Isso são os dons espirituais, para que fortaleçam a igreja. Por isso que na igreja tem dons de cura, para que quando seja alguém curado, além dele receber o benefício da cura, o nome de Deus ser glorificado, mais pessoas serão atraídas para edificar o corpo da igreja. Olha o ponto de partida, professor, da onde nós começamos? Quando Jesus subiu aos céus, os apóstolos deram continuidade às suas obras na terra. A igreja foi instituída e o Espírito Santo conferiu aos crentes vários dons. Então, olha só, várias ferramentas. Quando Jesus subiu, a igreja continuou, mas o Espírito Santo veio com poder distribuindo ferramentas para que a igreja funcionasse perfeitamente como um corpo. Como os integrantes do corpo de Cristo, devemos reconhecer que, como fazendo parte do corpo de Cristo, todos os dons espirituais vêm de Deus. Ninguém é mais bonito que ninguém. Se você tem um dom espiritual, não pense que Deus te deu porque você é mais carinhoso, sorridente. Não, é dom de Deus, é de Deus, a ferramenta é de Deus. Você vai trabalhar de motorista para uma empresa transportar açúcar. O caminhão, que é a ferramenta, é do dono da empresa. Você simplesmente faz um bom trabalho com a ferramenta que o dono lhe deu, ou lhe emprestou, enfim.
B, nem todos recebem os mesmos dons espirituais. Não há necessidade. Os dons são vários e Deus distribui conforme Ele quer, conforme está escrito em 1 Coríntios 12:7. O que for útil. Para um Ele vai dar um dom de cura, para outro Ele vai dar um dom de fé, para outro Ele vai dar um dom de profecia, para outro Ele vai dar um dom de interpretação de línguas, para outro vai dar um dom de variedades de línguas. Os dons são diferentes e nem todos recebem os mesmos dons. Na mesma igreja, quanto mais diversificação seja de dons, mais edificado é a igreja. C, os dons recebidos devem ser usados na obra de Deus e nunca em benefício pessoal. Este tema é vasto, por isso serão abordados os seus principais aspectos. Introdução. Abra sua revista, o seu caderno, sua Bíblia, deixa tudo preparadinho aí, porque nós vamos fazer uma grande aula, hein? Na lição anterior, na 11, estudamos sobre o Espírito Santo e suas manifestações. Ei, então faz o seguinte: se você não assistiu a aula passada, que vai falar como o Espírito Santo se manifesta, quem é o Espírito Santo, qual o poder do Espírito Santo, dê uma pausa aqui e assiste a lição 11. Senão você vai ficar muleta nessa lição. Você não vai entender tudo que nós vamos falar, porque ela começou na lição passada e vai terminar na lição que vem. Hoje nós estamos no meio. Não tem como você ganhar uma corrida entrando no meio da corrida. É do início. Hoje veremos como o Espírito capacita o cristão para o serviço em prol do reino de Deus. Da mesma maneira como procuramos escolher as nossas atividades diárias de acordo com o nosso perfil, também o Espírito Santo, que nos conhece bem, distribui para cada um de nós habilidades ou dons específicos que devem ser usados para a edificação e fortalecimento do reino de Deus. Sabemos que todo aquele que recebe a Jesus Cristo recebe também o Espírito Santo. Então, só para aqui, de quem se torna morada, só para entender uma coisa. Há uma diferença em ser cheio, batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que todo aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele já recebe o Espírito Santo dentro dele. Ele já se torna morada do Espírito Santo, que é diferente de ser cheio. Cheio é quando você busca, quando você transborda. Quando Paulo diz assim, em vez de se embriagar com bebida, que vai trazer briga, contenda, se embriaga, se encheia, se transborda do Espírito Santo. Ei, Kleber, pode não ser assunto dessa lição, mas como eu faço para ser cheio? Ore, jejue, lê a palavra. E a terceira é batizado com o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo te sela com a promessa de Deus de poder. Essa comunhão faz do cristão uma pessoa útil na obra de Deus. Nessa lição você compreenderá melhor a diversidade dos dons concedidos pelo Consolador. Quem é o Consolador? Espírito Santo. O que lhe ajudará a reconhecer o seu lugar na obra de Deus. Então olha que lição interessante, queridos. Nessa lição nós vamos conhecer os dons espirituais. E conhecendo os dons espirituais você vai poder buscar, porque é a palavra de Deus que diz: buscai os dons com zelo. Como você vai receber uma ferramenta se você não quer trabalhar na obra do Senhor? Como você vai receber uma ferramenta se você não tem compromisso com a obra do Senhor? Queridos, ganhar uma ferramenta de Deus para poder trabalhar na obra dele não tem preço. Primeiro tópico, os dons espirituais. Vamos falar cada um deles. Os dons espirituais são capacidades conferidas pelo Espírito Santo. Então não é estudando, não é lendo, não é só orando, depende do Espírito Santo a todos os crentes e os habilita para o serviço cristão, para a edificação da igreja. A palavra de Deus garante que cada cristão tenha pelo menos um dom que o Espírito distribuir de acordo com a sua vontade. Isso é lindo, isso aqui é para você entender. Deixa eu achar onde que está o meu mouse aqui, que eu enxergo, é uma beleza, né, queridos? Então olha aqui, olha que interessante, presta atenção.
A palavra de Deus garante, tanto eu quanto você, todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que tenha pelo menos um dom que o Espírito distribuiu de acordo com a sua vontade. Ou seja, não é porque você não sabe qual é a tua ferramenta, não é porque você não sabe como buscar a tua ferramenta, como afiar a tua ferramenta, que significa que Deus deu o dom para mim, mas não deu para você. Não, o dom é dado pelo menos um para todas as pessoas que aceitaram Jesus. 1 Coríntios 12, 7 e 11, diz assim, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum a cada um. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Ou seja, quem escolhe o melhor dom para você, vou te dar uma água fria aqui, não é você, querido. Não é você, querida. Não adianta achar que tal dom é mais bonito, você pode buscar, mas você só vai receber se Deus achar que é para você aquele dom, senão ele vai te dar qualquer outro. O que acontece, preste atenção, muitas pessoas têm tido dificuldade de reconhecer o seu dom, porque ela não quer aceitar qualquer dom. Ela quer buscar os dons que se aparecem, que mostra que ela tem mais, que ela é mais, que... Não, queridos, talvez o teu dom seja o mais simples de todo, mas é o que vai fazer o maior movimento na edificação da igreja. O desconhecimento dos dons, ou seja, você não saber qual é o teu dom, entretanto, gera prejuízo não é só para você, mas é principalmente para o corpo da igreja, que nem sempre funciona adequadamente, porque não conhecemos a nossa funcionalidade na obra de Deus. Por isso, vamos observar os 9 dons relacionados pelo apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao... eu acho que é 20 aqui, que eles vão ao 10, hein? 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios... 1 Coríntios, falando de Coríntios, querido, tem muitos que não gostam, mas o meu Coringão foi classificado. Deixa eu ver aqui, queridos, que eu tô meio perdido aqui. Vamos lá, 1 Coríntios do 7 ao 10 mesmo. Deixa eu ver se eu coloquei isso daqui, porque ele não é tão grande, mas... não coloquei, tá? Então... nós vamos ver, então são 9 dons espirituais: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dons de curar, operações de milagres, dom de profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Nós vamos ver que isso são ferramentas. Por exemplo, naquela mesma roça, um tem a enxada para capinar, o outro tem a foice, o facão para podar, o outro tem um rastelo para limpar a sujeira. Cada um, só que todas essas ferramentas juntas, elas vão fazer um serviço perfeito para a obra. Entendido? Uns vão dirigir o caminhão, outros vão carregar o caminhão, outros vão contar quantas embalagens estão no caminhão. Todos, cada um tem um tipo de serviço com uma ferramenta e juntos vão executar. Primeira ferramenta: a palavra de sabedoria. Você sabe que tipo de dom é esse? Preste atenção, talvez você se encaixe nele. Esse dom está ligado à capacidade de solucionar problemas difíceis. Olha Atos capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim, ó: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Então José tinha a palavra de sabedoria. O que é isso? É o dom de reconhecer, lidar e solucionar com um problema. Lembra? O faraó tinha tido um sonho e ninguém sabia interpretar, nem os magos, ninguém. José sabia. Isso é um dom de sabedoria, é a palavra de sabedoria. É quando, através da Bíblia, lógico, você tem como resolver problemas. B, segundo,
palavra de conhecimento. Olha que é diferente de palavra de sabedoria. Trata-se de um conhecimento sobrenatural a respeito de pessoas, intenções e fatos que ninguém sabe. É quando Deus dá essa ferramenta que ele consegue saber algo que ninguém sabe, sobrenatural. Olha 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 a 26. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Ou seja, para você entender, talvez você não lembra esse texto aqui. O que acontece? É o texto de Naamã. Naamã está com lepra. A menina que foi resgatada vai lá e fala para ele: olha, lá tem um profeta, e esse profeta, ele tem dom e ele pode ser usado por Deus para te curar. Ele vai lá, o Naamã vai lá até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu nem sai para atendê-lo, mas embora deixe isso para uma outra hora. Só que o profeta manda dizer o que ele tinha que fazer. E ele vai, faz, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, é curado da lepra e ele volta para agradecer. Quando ele volta para agradecer Eliseu fala assim: não quero nada, não é para pegar nada disso daqui. Mas o seu servo Geazi, ele fica com um olho grande, e quando Naamã está indo embora, ele espera um tempo, ele corre atrás da carruagem e mente, fala assim: olha, o meu profeta lá, o meu senhor, se arrependeu e ele precisa, o senhor não pode dar umas mudas de roupa, alguma coisa? Naamã corre e dá para ele. Então Eliseu fala para ele assim: mas você acha que eu não te vi quando você foi lá pedir as coisas? Não era hora de pedir? Isso é um dom, é uma palavra de conhecimento. Eu conheço pessoas que têm, ele consegue prever, ele consegue ver o que aconteceu. Olha o terceiro, dom da fé. Todo cristão que tem que ter fé. A fé é normal, mas aquele que possui esse dom aquele que possui esse dom desenvolve uma fé sobrenatural que o capacita a crer e a realizar coisas maravilhosas, mesmo em situações de extrema provação e dificuldade. Marcos 11, 22, 24 vai dizer assim, ó: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Esse é o dom da fé. Fé todos nós precisamos ter. Para que eu acredite que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu tenho que ter fé. Eu tenho vários tipos de fé. Fé natural, que eu sei que amanhã eu vou trabalhar, que amanhã eu vou almoçar, é uma fé natural. Mas tem pessoas que têm um dom de uma fé sobrenatural. Jesus disse: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer: sai desse aqui e vai para lá monte, e ele vai saltar para onde você quiser. Dons de curar, esse é o magnífico que todo mundo quer, mas muitos querem só para se aparecer. É a capacidade de curar enfermidades e males. Olha lá, Mateus 10:1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. É um dom dado por Deus. Operação de milagres. São poderes sobrenaturais que intervêm nas leis naturais, despertando a fé e causando o temor a Deus. Atos 19, 11 e 12. Olha só. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então, a operação de milagres. Lembra, o texto diz em Atos que Pedro tinha tanta operação de milagres, esse dom na vida dele, que as pessoas eram colocadas na beira do caminho, para onde só a sombra de Pedro passava e já era curada. O texto aqui está dizendo que os lencinhos que Paulo enxugava o suor, as pessoas catavam os lencinhos que Paulo tinha enxugado, punha em cima da enfermidade das pessoas e as pessoas eram curadas. Era ferramentas, era dom de milagre. Ou dom de profecia. É a capacidade de transmitir de forma sobrenatural uma mensagem divina a uma pessoa ou à igreja. Atos 21:4. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles
pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ou seja, é um dom de que o Espírito Santo manda dizer, queridos, como tem sido frustrante para os estudiosos da Bíblia ver a festa que está nessas profecias. São tantas pessoas que não são imagem e semelhança de Deus, são imagem e semelhança de Deus, mas que não imitam Jesus Cristo, que estão pecando, que estão brigando, que em casa não serve a Deus, que chega na igreja e começa a profetizar, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, Deus me revelou isso. Ai daquele que usa o nome de Deus em vão. Cuidado, porque quando você profetiza algo enganoso, a Bíblia te chama de falso profeta. Não há lugar no céu para falso profeta. Cuidado, a profecia tem que vir de Deus, tem que estar de acordo com a sua palavra. Discernimento de espíritos é o poder de distinguir a natureza das operações espirituais que atuam em determinado ambiente. Então olha Atos 16, esse texto é lindo, né? Todos acredito que conhecem. Do 16 ao 18 diz assim, ó: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Olha só, olha como que era difícil essa situação. Eles estavam indo e encontraram uma escrava que tinha um espírito. E olha o que ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Peraí, queridos, ela estava dizendo algo errado? Ela estava falando algo errado? Não. Ela estava falando o que era certo, que esses homens eram servos de Deus e que anunciava Jesus Cristo, que era o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Consegue entender a diferença de discernimento de espírito desse dom que Paulo tinha? Por quê? Você achar que uma pessoa tem um espírito ruim porque ela está quebrando tudo, pulando, gritando, falando palavrão, falando contra a palavra de Deus, é normal. Mas você reconhecer que é um espírito maligno e que ele está tentando ludibriar, enganando, será que as pessoas que te elogiam não são lidadas ou acometidas por espíritos malignos? Somente com dom espiritual para reconhecer isso. E olha, Paulo reconhece, vira para ela e fala: sai, espírito maligno dela. E ela sai. Depois a história fica gostosa, né? Lê lá em Atos capítulo 16 para dar continuidade nisso. Variedades de línguas. Não se trata de aprender outros idiomas, mas de falar de maneira sobrenatural em línguas desconhecidas. Atos 2, versículos 4 a 6 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, não é línguas estranhas, conforme o Espírito capacitava. Olha só o que o texto diz: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se para a multidão, que ficou perplexa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então aprenda uma coisa, queridos, posso até apanhar por isso, porque tem uma linha teológica que discorda. Esse texto de Atos, quando falava em línguas aqui, não era o batismo com o Espírito Santo em línguas estranhas, não eram as línguas estranhas citadas por Paulo, eram noutras línguas. Ou seja, se tivesse japonês lá, o Espírito Santo capacitava alguém que falaria japonês, ou seja, ele não estudou, mas ele tem um dom de variedade de língua. Se tinha um brasileiro, ele colocava para falar inglês. Se tinha outras nações, a Bíblia diz que cada um falava na língua da sua própria nação. Os discípulos eram carentes de sabedoria, eles não tinham estudos e eles falavam em outras línguas. Então são variedades de línguas. Por exemplo, se amanhã Deus quiser te mandar você lá para o Catar, e ele sabe que você precisa de uma ferramenta, ele não vai esperar você aprender a linguagem de Catar. Ele vai te dar um dom de línguas e você vai aprender do dia para a noite falar na linguagem que é falada em Catar.
E interpretação de línguas. O Espírito Santo providenciou esse dom para trazer compreensão aos ouvintes. 1 Coríntios 14, 13. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Aqui sim, Paulo está falando do dom de língua estranha. Queridos, quando somos batizados com o Espírito Santo, recebemos um dom de falar em línguas estranhas. A Bíblia diz que o dom de falar em língua estranha é para edificação própria, não é um dom para edificar a igreja. Mas quando ele se torna um dom para edificar a igreja? Quando dentro da igreja, ou ele próprio, tenha um dom, que é esse que nós vimos, de interpretar essa língua. Paulo diz assim: é melhor que você fale 5 palavras audíveis que todos entendam, do que você falar 1 hora de línguas estranhas que ninguém entende. É um dom que edifica você próprio. Então tá errado aqueles pastores que começam a falar no microfone o tempo inteiro em línguas estranhas. Paulo está dizendo: a igreja não está entendendo. Muitos vão te achar que você é louco. Tem hora que sai, tem hora que no impulso a gente é acostumado a falar em língua, sai. Mas isso não pode ser rotina se não tiver alguém para interpretar a língua dentro da igreja. Entendido? Segundo orientações bíblicas, caso não haja intérprete para a língua estranha, presta atenção, quem as fala deve falar apenas consigo mesmo e com Deus. Olha aí, ninguém dá ouvido nisso. Se não houver intérprete para essas línguas estranhas, olha o que o texto diz: fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, pegar o microfone e ficar falando em língua dentro da igreja, e ninguém interpreta essas línguas, Deus está mandando ele ficar calado, porque isso vai confundir muito a igreja. É o que o texto diz. Muitos não vão gostar, mas é o que o texto diz. Se não tiver intérpretes, fale consigo mesmo e com Deus, não com o público. Enfatize que, primeiro, os dons são concedidos para um fim proveitoso. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo como lhe apraz, para quem ele quer, do jeito que ele quer. Os dons devem operar em harmonia, nenhum atrapalha o outro. Os dons são para realizações das obras de Deus. Deixa eu ver se eu pus, olha lá. Então, 1 Coríntios 12, 7. Cada um, porém, se dá da manifestação do Espírito, visando ao bem da igreja, não dele próprio. 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. 12, 14 a 25. 14, 25 você vai ter que ler, que é grandão aí, hein? 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busquem. Olha essa ordem de Deus para você que não reconhece o teu dom ainda. Busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Paulo está dizendo assim: olha, agora eu quero dizer para você, eu já expliquei todos os dons. Então, se você quiser, escolha um dom e busque ele com zelo. São com jejum, para que Deus lhe dê a ferramenta necessária para que você faça a obra. Tópico 1 concluído. Entendido? Deu para ter uma noção? Você conheceu agora um pouco desses dons espirituais? Deu para você saber se você tem alguma queda por algum? Se você sente que você tem algum desses dons aí, então comece a lapidá-lo. Orar a Deus. Então, se deu certo, me ajuda, compartilha, comenta, manda no grupo da tua igreja e bora lá. O que impede os dons? Agora, o que vai impedir os dons? A palavra de Deus diz que é dado para cada um. Tem várias pessoas que têm dom, mas nem manifesta porque tem medo, porque nós vamos ver o que impede a manifestação desses dons. Os dons nunca deixaram de existir, ou seja, não parou de ter cura na igreja. Porém, em muitos lugares, a manifestação deles é impedida de maneira parcial ou total. A Bíblia diz que nós somos responsáveis por buscá-los. Mais uma estatística, presta atenção aqui, ó. Mais uma estatística recente diz que 80% dos crentes não sabem qual é o seu dom. Vamos então conhecer as possíveis causas para a ausência dessa manifestação dos dons. Então, 80% não sabe qual é o ministério dele, não sabe qual é o dom. E nós vamos entender aqui em quatro tópicos o que pode impedir. Se você encaixar num desses daqui, você não vai conseguir reconhecer o teu dom. Primeiro,
incredulidade. Se você não acredita, queridos, como que você vai manifestar um dom? Se você não acredita em dom de cura, como que você pode receber um dom de cura? Olha lá, a incredulidade sempre foi um empecilho à operação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Em nossos dias não é diferente. Olha Marcos 6, versículos 5 e 6. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Ou seja, ele está dizendo que ali naquele lugar ele não pôde curar quase ninguém. Alguns só que colocou a mão, que ele colocou a mão e curou. Porque era uma cidade incrédula. Se você não acredita, não adianta buscar, que você não vai receber. Deus age a partir da nossa fé. Ou seja, eu preciso ter fé e acreditar. Segundo, B, desinteresse. Se você não tem interesse, como é que você vai saber o teu dom? O apóstolo Paulo, ao notar certo esfriamento e desinteresse em Timóteo, olha só, empenhou-se em despertar o seu filho na fé quanto ao seu dom espiritual. Paulo olha para Timóteo e começa a perceber, peraí, tem alguma coisa errada com Timóteo. Timóteo, será que não está acreditando? Ele está esfriando, não está tendo mais interesse? Aí Paulo diz na segunda carta para Timóteo: por essa razão torno a lembrar a você, Timóteo, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, ó, desperta, acorda, não deixe esfriar isso daí, porque você vai pensar que não existe. Mas vale ressaltar que exercer o próprio dom dá trabalho. Muitos não querem esta responsabilidade. Queridos, um dia eu descobri que o meu dom, muito buscando, que um dos meus dons seria ensinar. Seria o dom de ensinar e ensinar com zelo. Eu não fiquei, queridos, deitado na minha casa orando e esperando cair do céu. Quando eu descobri que o meu dom era ensinar, eu fui atrás de cursos para que eu pudesse aprender mais e mais. Eu fiz teologia na Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu fiz teologia básica na Assembleia de Deus. Eu morei 2 anos em Curitiba, lá na FATEV, Faculdade de Teologia Evangélica de Curitiba, fazendo teologia. Eu fiz uma teologia na época do Instituto Carisma, que era do Marcos Feliciano. Não finalizando, eu fiz bacharel em teologia pela Universidade Cruzeiro do Sul, a Unicid, Universidade da Cidade de São Paulo. Não contente, eu ainda fiz uma pós-graduação em ensino religioso. E eu vou te dizer uma novidade: não pensa que eu parei aí não. Hoje, segunda-feira, eu comecei as minhas aulas da minha segunda pós em religião. Só que essa é exposição e ensino da Bíblia. Ou seja, Deus me deu um dom. Deus me deu uma enxada. Então eu tenho que amolá-la. Entendeu isso, queridos? Se eu não tiver interesse, meu dom vai se esvair. 3, falta de santidade. Esse princípio é imutável, ou seja, isso não muda. Se você não tiver santidade, não vai ser executado através de você. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3, versículo 5. A santificação é uma condição para a ação do Espírito Santo, porque ele não pode negar a sua natureza. Ou seja, como Deus vai dar uma ferramenta para alguém trabalhar que ele pode cortar um pé de milho? Que ele não está santificado, que ele não está agradando a Deus. Como alguém vai dar uma carreta na mão de um funcionário que ele não tem capacidade, que ele só está tendo problemas, que ele está bebendo, que ele está usando drogas? Não vai. E quinto e quarto, e perigosíssimo esse agora, ó. Esse é muito perigoso, porque Deus sonda os nossos corações. O quarto, soberba. Ninguém pode se julgar superior por ter recebido algum dom, pois somos apenas instrumentos do Espírito Santo. A soberba é obra da carne, e a Bíblia nos ensina a tornar o exemplo de Cristo, considerando os outros superiores a si mesmo. E aí, consegue fazer isso? Consegue tomar esse exemplo de Cristo, fazendo com que os outros sintam superiores a você? Quanto mais você recebe, mais você teria que abaixar. Olha Filipenses 2,
versículos do 3 ao 5 vai dizer, ó, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, ou seja, quem se acha melhor, quem se acha superior, é soberba. Deus não vai te dar um dom desse jeito. E se você se preparar e fazer algo, pode ter certeza que é carnal, não é abençoado por Deus, e uma hora isso vai ser desfeito. A soberba te impede, o egoísmo, a vaidade te impede. Além desses fatores, a falta de temor a Deus, a irreverência no culto, os desajustes dos lares, a falta de oração e de consagração, a participação nos costumes mundanos impedem que o Espírito Santo opere por meio de dons. Olha aqui, ó. Olha que coisa aqui, ó. O que o escritor diz, ó. A participação nos costumes mundanos, ou seja, você apoiar, você estar presente em coisas que não glorificam a Deus. Como acontece isso em meio político, né? O político, para tentar aprovar uma lei, ele se sujeita a aprovar leis que vai contra a sua fé. Eu já vi isso, queridos. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Temos que parar. Crente não divide nada com quem não é crente. Não adianta falar que, mas é uma festa junina, mas é um... Não! Não se misture. Convide os alunos a refletirem se reconhece algum dom que o Espírito Santo lhes concedeu. Tópico 2, finalizados. E aí? Concluído. Deu para entender. Eu exauri, eu fiquei um pouquinho mais afoito nesse, me perdoe, mas são coisas que eu amo ensinar essa parte. Tópico 3, um só corpo. A igreja é o corpo de Cristo e, como tal, possui diferentes membros, aos quais são concedidos dons espirituais de diversos, embora o Espírito que opera seja o mesmo. 1 Coríntios 12:6, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Tudo foi programado por Deus para funcionar de modo coerente, seja, similar, juntos, como no corpo humano, cujos membros trabalham em harmonia. Se não fosse assim, a reunião dos crentes seria uma confusão. Olha Romanos 12, 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, Paulo estava definindo que uma igreja não pode andar normalmente se ela não tiver um pé, uma perna, que ela não pode aparpar com as duas mãos ou segurar algo se ela não tiver as duas mãos, que uma igreja perfeita é que com os dons espirituais todos juntos, um vai ligando com o outro. O Espírito Santo distribui os dons entre a membresia para suprir a necessidade da igreja. Na igreja primitiva, por exemplo, todos participavam ativamente dos cultos. Um cantava, outro ensinava, outro revelava, outro falava em línguas e profetizava. Tudo isso sem fugir da recomendação bíblica, que é clara, mas faça-se tudo decentemente com ordem. 1 Coríntios 14, 40. Olha o que o 14, 26 diz. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tenha um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja, não é para aparecimento de... Tem pessoas, queridos, que se acham que prega tão bem, que ele é superior a qualquer outros, mas é vazio. Precisamos entender isso. Não é porque uma pessoa prega bem, canta bem, serve bem, que ele está cheio, que ele tem dons espirituais. Porque se não tiver os requisitos necessários, não funciona. Porque ele tem que ser decente, em ordem.
Dons são concedidos para o serviço da igreja, não é para agradar ninguém, para que os cristãos sirvam uns aos outros conforme o que recebem. Olha 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante a Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Ou seja, eles não devem ser compartilhados de qualquer maneira. O cristão não pode ignorar o amor pelos irmãos, nem a ordem na casa de Deus. Isso porque sem amor os dons ficam sem sentido. Sem ordem a manifestação dos dons viram confusão. O cristão também não deve nutrir pensamentos de autopromoção, mas agir como mordomo, sabendo que é de Deus, não é dele. Isto é, administrar e zelar pelos dons que lhe foi confiado. Devemos buscar sempre glorificar a Deus em tudo, principalmente com os dons e talentos que ele nos concedeu. Queridos, se você tiver a certeza, a consciência de que o dom que você tem não é teu, é de Deus, você só está para usá-lo e você um dia vai devolver a ele, as coisas ficam mais fáceis. Quem cura é Deus, quem salva é Deus, quem liberta é Deus, quem te dá profecia é Deus, quem te dá sabedoria é Deus, quem te dá a palavra do conhecimento é Deus, quem te dá discernimento do Espírito é Deus. Entenda que é dele, para ele e por ele. Em analogia com o corpo humano, Paulo enfatizou a importância de cada membro da igreja. Pensar que um dom é mais importante que o outro é orgulho espiritual. Para não errar, quem coopera na obra de Deus deve ter o amor como principal motivação. Quantos não têm recebido o dom espiritual de cura porque acha que é o mais bonito, é o maior? Deus não vai te dar para você se tornar vaidoso. E você sendo vaidoso e não buscando os dons com zelo, muitas pessoas vão sofrer porque você poderia estar pondo a mão e curando pessoas. Do entendido, podemos passar para a conclusão? Sim, dê um joinha aí, então vamos lá. Você também pode ser abençoado com dons espirituais, desde que creia no Espírito Santo como doador desses dons. Peça a Deus inteligência e sabedoria para discernir o seu dom, desejando utilizá-lo em benefício da Igreja de Cristo e do avanço do reino de Deus. Então aqui, ó, lembra que nós falamos lá no comecinho? Todos recebem pelo menos um dom, no mínimo um. E aqui ele está dizendo o quê? Peça a Deus inteligência e sabedoria para discernir o seu dom, para descobrir qual é o seu dom. Você já pediu isso para Deus? Você fez uma campanha para pedir isso para Deus? Você jejuou para que Deus mostrasse para você qual é o seu dom? Então tá na hora. Mas acima de tudo, busque o amor que Paulo apresenta como um caminho ainda mais excelente. Olha 1 Coríntios 12, 31. Ei, não coloquei esse texto? Não coloquei. Me perdoe, abre vocês aí, lê ele, fazendo favor. A falta de amor anula todo e qualquer dom, pois o desejo maior de Deus é que vivamos em união, como um corpo bem ajustado. De maneira alguma, os dons podem ser motivo de divisão. Se tiver dom dividindo a igreja, não é dom, é coisa de Satanás. Dom não veio para dividir, dom veio para unir, para consertar, para edificar, para arrumar. Concluído, olha o tema da nossa próxima lição: vivendo no Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 25. Versículo-chave vai ser: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E o objetivo da lição é conhecer a importância de andar pelo Espírito para vencer os conflitos com a carne. Nossa, vai ser uma aula tremenda, que eu espero que você esteja aqui comigo. Espero que nós possamos compartilhar esse conhecimento junto. Como foi essa aula para você hoje? Foi uma aula um pouco mais longa,
que o normal, mas é uma aula excelente que não tinha como, queridos. A nossa igreja está precisando de dons espirituais, nós precisamos de ferramentas para trabalhar. Chega de vaidade, chega de orgulho, chega de mimimi, chega de crente Nutella. Está na hora de nós buscarmos com zelo os dons espirituais, fazer campanhas para dons espirituais, para que a gente receba ferramentas para trabalhar na obra de Deus. Uma igreja que cresce sem ferramentas espirituais, ela não cresce, ela incha, uma hora ela vai desinchar, mas quando é crescida com os dons espirituais, ela fica fortalecida. Amém, queridos? Vamos orar para encerrar? Querido e maravilhoso Pai, mais uma vez, obrigado por esta aula, que falou muito ao meu coração. Obrigado, Espírito Santo, por trazer, Senhor, ao meu coração várias coisas e revelações que eu posso dizer, Senhor, que eu posso melhorar. Me ajude a buscar mais, Senhor, os dons espirituais, a capacitar mais, porque eu sei que eu ainda faço muito pouco para o Senhor, papai. Ajude-nos, Senhor, e nos prepare para a próxima aula, em nome de Jesus. Amém e amém. Posso contar com você na próxima aula? Na última deste ano? É claro que você não vai assistir ela no domingo, ela vai ser postada terça-feira que vem. Então antes, uma semana, para que você tenha tempo de assistir, tá bom? Deus os abençoe.